nota que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 9 de novembro de 2024 e nós estamos então iniciando mais um bate-papo aqui sobre temas diversos, como de hábito, em que a gente foca mais na questão ligada à saúde, mas não só. Hoje a gente volta para nosso foco principal, que é a saúde, e nós vamos conversar com uma pediatra, a Andréia Fernandes, e o tema que nós vamos debater hoje a oportunidade surgiu por uma solicitação de uma querida amiga, Dina Frutuoso, que é uma psicóloga que esteve aqui conosco no programa em agosto, e porque na quarta-feira, dia 13 desse mês, às 10 horas da manhã, e a transmissão será via Zoom, o encontro não vai ser presencial, na Câmara de Vereadores, vai haver a terceira audiência, o terceiro debate público sobre o tema do nosso programa. Então, a nossa querida Dina pediu para a gente reverberar isso, repercutir isso junto à nossa audiência, mas aí eu achei melhor que a gente fizesse mesmo um programa sobre o tema e convidei o presidente da Frente Parlamentar Apartidária da Síndrome Alcoólica Fetal, que é a SAF, e que vai presidir o debate público do dia 13. Ele teve um compromisso e não pôde estar presente hoje aqui, apesar de estar tudo acordado, mas nós vamos ter a oportunidade de mais uma vez abordar esse tema com uma colega pediatra e neonatologista que tem interesse nesse assunto, tem se dedicado nos últimos anos ao estudo dessa matéria, e então nós vamos tentar abordar os pontos principais desse problema, que é um problema físico, é um problema neurológico, é um problema psíquico, que afeta as crianças, originalmente afeta os fetos, e tem uma frase que quem milita nessa área diz que a SAF, a síndrome alcoólica fetal, é uma vez instalada, é uma doença incurável, mas tem um bordão que é muito importante, e essa é a importância que eu dou ao programa, que é uma doença 100% prevenível, ou seja, se você tomar os cuidados adequados durante a gestação, desde o início dela, a chance daquela criança nascer com a síndrome, que também é chamada de transtorno do espectro alcoólico fetal, TAF. As pessoas falam TAF ou falam TAF? Como é que... Não, TAF. TAF. Transtorno do espectro alcoólico fetal. As crianças não vão desenvolver essa síndrome. Então, para a gente iniciar o programa, eu vou pedir primeiro a nossa convidada, Andréia Fernandes, que se apresente. Ela já foi diretora do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, aqui no Rio de Janeiro. É hoje chefe é diretora do Departamento de Apoio Diagnóstico do Hospital Maternidade Carmela Dutra. A Carmela é em São Cristóvão, né? Não, a Carmela é no Lins. No São Lins. Cristóvão é Fernando Magalhães. Fernando Magalhães. E Herculano Pinheiro? Herculano é em Madureira, de frente para o Mercadão de Madureira. E as duas unidades são municipais? São municipais. Então, e aí é uma pessoa que tem muita experiência nessa área, pós-graduada pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA em Gestão de Saúde, mas antes da gente abordar o tema, eu queria que você se apresentasse. Primeiro, te agradeço a presença, né? Eu acho que é legal essa disponibilidade de estar aqui num sábado de tarde, né? Que é
É um momento assim para quem trabalha muito, como você, ter essa disponibilidade, a gente tem que agradecer. Eu e o Geraldo Rodrigues, aqui, nosso operador. Mas fala um pouquinho de você. Primeiro, a escolha da pediatria e da neonatologia como carreira médica, né? Você tem médico na família, não? Não tem. Aí, e depois o seu interesse pelo que a gente vai discutir agora, que é a SAF. Certo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Me senti muito lisonjeada de poder, inclusive, substituir o vereador. É um assunto que realmente é muito importante, muito pouco conhecido e falado no Brasil. E eu acho que é de suma importância a gente abordar esse assunto, sim. Com relação a minha escolha em relação à pediatria, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, sempre gostei muito de crianças. Né? E assim que eu entrei no primeiro dia da faculdade, eu já dizia que eu ia ser pediatra. Primeiro dia? No primeiro dia. Na verdade, na escola. Eu já falava que eu ia trabalhar com criança, que eu ia ser pediatra. E aí, foram se passando os anos, né? Cheguei na pediatria e realmente eu me encontrei na pediatria. Mas é claro que você sempre acaba ficando assim um pouquinho na dúvida, ainda mais de estudante. Mas eu diria que eu fui assim agraciada, né, com um amuleto da sorte. Porque quando a gente estava fazendo, eu estava com mais 13 colegas dentro da pediatria na faculdade, assistindo um professor. A pediatria na faculdade em que ano? Terceiro? Não, já é lá, mas lá por volta do quarto, quinto ano. É porque eu sou pneumo e a pneumologia, pelo menos antigamente, era no quarto ano que a gente tinha contato, né? Então, e aí eu com mais 13 colegas estávamos assistindo o nosso professor examinando uma criança. E aí essa criança, assim que ela começou a ser examinada, ela estava com um colar, ela me entrega esse colar. Quando ela acaba de ser examinada, eu mais do que depressa devolvo esse colar para essa criança. E aí a mãe falou, não, ela não quer o colar de volta. Ela deu esse colar para você, porque ela acha que você merece ficar com esse colar. Então, para mim, isso aí... Ela não estava pedindo para você guardar o colar. Não. Naquela hora ela estava te dando. Exato, eu achei que estava me pedindo para guardar, né? Mas não, então, assim, isso para mim foi definitivo, né? Para eu ter certeza que era o caminho que eu tinha que realmente seguir, né? Já, assim, em relação à neonatologia, né, ela veio, na verdade, por acaso na minha vida. Logo, assim, quando eu me formei, eu fui começar a trabalhar numa clínica em que tinha CTI pediátrico e CTI neonatal. Eu queria ficar no CTI pediátrico. Eu achava os recém-nascidos, assim, muito delicados, muito pequenininhos. E aí, não tinha vaga. Então, eu fui obrigada a ficar na NEL, né? Depois de um mês que eu estava na UTI NEL, eu não quis mais sair. E aí, fiz o concurso para a prefeitura, né? E minha primeira escolha já era ir para uma maternidade. Eu tinha tido também a grande oportunidade de fazer estágio na maternidade Carmela Dutra. Então, eu, na verdade, eu conhecia a Carmela até 6 meses antes de eu me formar, né? Depois, quando eu fiz a pós-graduação em pediatria, fui novamente para a Carmela, né? E aí, quando sai o concurso, né, quando eu sou chamada, a primeira opção que se tinha era a Carmela Dutra. Então, eu fui com muito prazer, né, trabalhar na Carmela, e como as pessoas que lá estavam, os staffs, já todos me conheciam, e eu fui logo convidada a ficar dentro da UTI neonatal como rotina. E lá fiquei durante 10 anos da minha vida. 10 anos? 10 anos dentro da UTI. Para o povo leigo que está nos ouvindo, ou que venha nos ouvir mais para frente, o que é exatamente essa especialidade, neonatologia? Até quando um neonatologista acompanha uma criança? O neonatologista é aquele pediatra que ele cuida do bebê desde o momento em que ele nasceu até 28 dias de vida. Até 28 dias? 28 dias, né? Porque é um bebê, quando ele
nasce e tem algum problema que precisa ser deslocado para uma unidade neonatal, todo o tratamento dele é muito diferenciado do que de uma criança maior. Medicações são feitas em doses diferentes, né? Eu costumo até assim, quando eu estou com as mães, assim, né? Eu costumo dizer, eles são igual passarinho. A gente tem que cuidar muito bem, eles são muito frágeis, né? E um olhar, qualquer olhar que a gente tenha, principalmente enquanto diarista, muitas vezes a criança ainda nem teve alteração laboratorial, mas por você ver aquela criança, você já percebe no seu olhar que alguma coisa não está bem naquela criança. Uma coisa, diz um exemplo assim de algo que você, ao olhar uma criança de 10 dias de vida, você percebe. Diz um caso. Uma situação, por exemplo, que a criança tem uma atividade, né, ali, de movimentos, no caso ali dentro da incubadora, e você percebe que aquela criança, naquele dia, ela já está um pouco mais parada, menos ativa. Não é nem reativa, é menos ativa. E quando você vai tocá-la, você percebe que ela está realmente menos ativa. Isso já é para começar a pensar, né, que a criança realmente está com alguma alteração. Diz outro exemplo, que agora eu estou curioso. São várias 28 situações. Dias, você olha e percebe, tem X coisa. Então vamos lá. A criança sai da maternidade, né, e ela vai para o pediatra para ser visto, né, ali pela primeira vez, nos primeiros 10 dias de vida, para ver se está tudo bem. E muitas vezes a criança, quando chega, ela já chega um pouco ictérica, ou seja, com a pele amarelada, né? E aí, por ter um olhar neonatal, né, muitas vezes eu já consigo até saber se aquela criança tem uma chance maior de ter que voltar para uma unidade neonatal para fazer um tratamento, ou se vai poder fazer um acompanhamento ambulatorial, que seria colocá-la exposta à luz. Hoje a gente não põe mais exposto à luz solar diretamente, né, por conta da camada de ozônio, né? Então são peculiaridades, né, que a gente vai aprendendo também com o tempo e vai, vamos dizer assim, a experiência, né, vai mostrando para a gente como é que a gente tem que ficar mais atento. E aí você fez essas 2 formações, começou a trabalhar, 10 anos de neonatologia no UTI do Carmelo, né? E aí você, em algum momento, bateu a história da síndrome alcoólica fetal, que eu queria que, antes de você dizer como é que você entrou nessa, a ter essa atenção, né? Essa coisa, chamar a sua atenção dentro. Nós somos médicos, tem tanta coisa que pode chamar a nossa atenção, tantas síndromes. Sim. O que é a síndrome alcoólico-fetal ou transtorno do espectro alcoólico-fetal? Então, o transtorno do espectro alcoólico-fetal é um pouco diferente da síndrome alcoólico-fetal. O transtorno, ele tem 4 categorias, né? Ele tem a categoria que é a síndrome alcoólico-fetal, a síndrome alcoólico-fetal parcial, e tem uma que eu não vou me lembrar a sigla em inglês agora, mas é uma que só vai ter alteração do neurodesenvolvimento e outra só das questões físicas. O transtorno, ele é um conjunto, né, de sintomas, de sinais, né, em que a criança demonstra que tem, né, os profissionais, que ela teve contato, né, em algum momento da gestação da mãe com o álcool pela passagem transplacentária. Resumindo, a mãe bebeu bebida alcoólica ou usou alguma coisa que tinha álcool. Exato. Em algum momento da gestação. Ingeriu alguma coisa com álcool, às vezes até de forma acidental, né? Às vezes ela ainda nem sabe que está grávida. E logo isso é uma coisa que eu ia te perguntar, mas deixa isso para depois. Sim. Então, você está definindo aí o transtorno. Isso. E, assim, o mais grave, sem dúvida, é a síndrome alcoólico-fetal, porque ela cursa com
alterações comportamentais, alterações de malformações neurológicas, faciais, crâniofaciais, e que levam a situações onde essa criança, logo com os seus primeiros anos de vida, começam a apresentar sintomas, né, que as pessoas acabam assim, confundindo. Não confundindo, eu diria, mas são sintomas que, na verdade, são comorbidades da síndrome alcoólico-fetal. Por exemplo, uma criança que tem o transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. O que é isso? É uma criança que ela tem uma alteração neurológica, onde quando você pede àquela criança para fazer alguma coisa, ela vai te dizer que não vai fazer de jeito nenhum. E para te deixar chateado, ela faz o contrário, porque ela gosta de te ver chateado. Acha divertido. Então, exemplo, né? Você está com uma criança pequena e, de repente, ela pega, sei lá, um cabo de vassoura e resolve bater na televisão. Lógico, a primeira coisa que a família vai dizer é o quê? Para, não bate na televisão. Se você fizer isso com esse tipo de criança, a criança vai continuar batendo. Então, a família tem que aprender a lidar com a criança. Que nesse caso vai ter que dizer o quê? Fulaninho, você pode bater em qualquer lugar que você quiser. Menos, por exemplo, na parede. Porque a criança automaticamente ela deixa de bater na televisão e vai para a parede. E ainda vai te olhar rindo, né, se divertindo da sua cara, porque ele está fazendo exatamente aquilo que você disse que não era para fazer. Repete o nome desse transtorno opositor desafiador. Opositor desafiador. Que é uma característica da SAP ou não? Isso acontece em outras... Não, isso pode acontecer de forma isolada, como pode acontecer em outras doenças, né? Mas ela é uma das questões que você tem que pensar quando a criança tem SAF. Tá. São muitas questões que você tem que pensar. Nós vamos fazer uma pausa para a gente colocar um depoimento da Dina Frutuoso, que eu mencionei no início, a psicóloga, que eu pedi a ela que mandasse um depoimento para a gente. Ela mesmo fazendo a convocação para a audiência pública de quarta-feira, dia 13. Mas me chamou a atenção no depoimento que ela cita que a SAF pode ter mais de 400 manifestações diferentes, né? Eu achei aquilo tão assim, um número tão estratosférico, aí eu queria que o Geraldo, você pode colocar o depoimento, quando acabar o depoimento, eu queria que você pegasse esse gancho dos 400 distúrbios. Vamos lá então, Geraldo, quando você quiser ficar à vontade. Venho aqui, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Alexandre por colocar a síndrome alcoólica fetal como um tema. Ele já tem convidado o grande baluarte que nós temos no Brasil, que é o doutor José Mauro, já veio aqui várias vezes, já me trouxe também uma vez. Eu sou Dina Frutuoso, eu sou professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou presidindo a Comissão da Pessoa Idosa da Associação Nacional Internacional de Imprensa. E por que eu assumi essa temática da síndrome alcoólica fetal? Porque nosso grande baluarte do Rotary Club, Marlene Manso, me informou sobre isso em 2020, porque eu não tinha nenhuma noção, nunca tinha ouvido falar nessa doença. Então comecei a estudar e estamos com uma frente parlamentar apartidária, porque toda a minha experiência ligada a ser conselheira estadual da pessoa idosa me levou a ver que a necessidade da política pública. E nós conseguimos, o nosso vereador Dr. Rogério Amorim, que foi apresentado por uma conselheira de crianças, né? Uma conselheira que ajuda muito, que faz um trabalho muito bom, e ela, então, levando o tema, o doutor convidou para, o nosso vereador me convidou para vir falar com ele sobre isso, e eu fiz os pedidos.
Eu agradeço também ao doutor Mário Romano, que é da Fiocruz e que tem trabalhado muito e que nos trouxe a necessidade de que se introduzisse na passaporte da cegonha, o chamado passaporte da cegonha, esse tema que não estava em nenhum momento. Então, é uma doença incurável. Aliás, se diz que é a única doença do mundo que é incurável e prevenível. Então, é uma questão de educação. Eu, com meu mestrado e doutorado em educação, eu assumi levar isso adiante. Eu quero agradecer muito esse espaço e quero convidar vocês para o dia 13, agora de novembro de 2024, às 10 horas da manhã, nós vamos ter o terceiro debate público da Frente Parlamentar Apartidária, como já disse, com 26 vereadores, e convidem os vereadores de vocês para assinarem essa frente, porque com mais força ainda nós vamos precisar, na próxima legislatura, continuar, porque nós temos muitas coisas ainda para fazer. O organismo internacional tem o Dia Mundial 9/9 de 1999. Eles criaram esse dia. Nós não temos dia nacional, o Brasil ainda não tem. Nós temos em algumas cidades, em alguns estados, dias anacrônicos, não coincidentes, e a nossa luta, que foi o que nós fizemos com a temática da pessoa idosa, é conseguir que seja o mesmo dia do organismo internacional. Aí nós temos imprensa, é isso que nós precisamos. Então nós já conseguimos, nós vamos nesse dia falar algumas vitórias que a Frente Parlamentar já conseguiu, o vereador, o seu gabinete vai nos apresentar, nós vamos ter pessoas convidadas, algumas pessoas vão mandar depoimento também pela internet, porque nós temos esse grande veículo. Então, mais uma vez, agradeço ao doutor Alexandre esse espaço, e mais do que um convite, é uma verdadeira convocação. Todas as pessoas de língua portuguesa, porque nós vamos fazer apresentação em português, né? Então, nós estamos agradecendo todas as pessoas, porque pelo Zoom, 10 horas da manhã, no dia 13 de novembro, será enviado o link pelo gabinete do presidente dessa frente parlamentar, e nós estamos lutando no Rio de Janeiro, mas pedindo, né, a todas as pessoas dos municípios que façam isso. Nós precisamos continuar com esse debate, porque é um esclarecimento para a população. Nós vamos apresentar alguns vídeos que são estarrecedores dos depoimentos das pessoas, como há preconceito, como há fantasias, como há falta de informação dessa doença tão grave. São mais de 400 problemas que podem ocorrer com as pessoas, e a mãe não é alcoólica, ela eventualmente toma um drink. Então é muito sério, é um problema muito sério. Estamos juntos, Dina Frutuoso, da Comissão da Pessoa Idosa, da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, e professora doutora da UFRJ. Beijo. Dina, obrigado pelo seu depoimento, e nós estamos aqui, eu e Andréa Fernandes, cumprindo a missão que você nos designou. Andréa, pegando aí esse gancho que a Dina deixou, que eu mencionei no início, né? A quantidade de alterações é uma coisa espantosa, mesmo que não seja eventualmente os tais 400, mas você podia, antes da gente falar, na verdade é melhor a gente deixar para falar no distúrbios, quais são os distúrbios, um pouquinho depois. Qual é a questão do álcool que a gestante ingeriu, sob forma de bebida ou sob forma, às vezes, de um bombom, de licor? Exatamente qual é o papel do álcool nessa história? Assim, ele interfere em que aspecto do desenvolvimento? Então, o álcool ele vai atingir principalmente a questão da formação neurológica dessa criança. E ele destrói alguns
hipocampos, né? Onde ele, fazendo essa destruição, a criança vai ter algumas alterações. Por exemplo, o hipocampo vai ter perda de memória, dificuldade de aprendizagem. Outros podem ter, pode atingir até a parte auditiva. Outros podem ter convulsões. Então, isso vai muito até da questão da própria criança. Isso, até hoje, a gente ainda não consegue definir exatamente como uma criança, né, que às vezes a mãe, né, faz algo mesmo durante a gestação, apresenta menos transtornos do que outras que a mãe só tomou um drink ou comeu um alimento que foi flambado, né? Isso não se tem. A gente percebe que são crianças, por exemplo, que são geradas e geralmente até acabam podem ser prematuras, né? Um fator muito importante são as alterações genéticas que essas crianças têm, né? Na verdade, eu quero dizer assim, na questão mesmo das estruturas que nós temos, né? Então, a criança geralmente vem com alterações cardíacas, né? Com defeitos cardíacos, com situações muito raras que até os próprios cardiologistas têm dificuldade de atuarem, né? Defeitos em relação ao esôfago, às vias biliares, né? Questões intestinais. Quando você falou aqui, no início, você citou a forma da morfologia do rosto, da face da criança. Quer dizer, altera a estrutura óssea também? Então, até aproximadamente 6 anos de idade, uma criança que tem síndrome alcoólico fetal, quando é atendida por uma equipe que é experiente, ela consegue perceber no olhar para a criança algumas alterações, tá? Então, a face da criança nos traz algumas dicas, né? Como, por exemplo, a criança tem o nariz, né? Essa questão aqui dessa parte, né, do nariz aqui mais acima, ele é mais achatado, ele fica mais pontudinho. As bochechas, né, que normalmente do bebê são todas aqui em cima, assim, esse bebê tem uma bochecha um pouquinho mais caída, tem uma separação maior entre a distância dos olhos, né? Tem a questão labial, que você percebe que o lábio normalmente superior é mais fino que o lábio inferior, né? Muitos têm a nossa marquinha, né, que nós temos aqui acima do lábio entre o nariz, né? Muitas vezes essa marquinha ela é um pouco menos visível ou é ausente, né? Então, o tamanho do crânio, essas crianças tendem a fazer uma cabeça menor, às vezes tem fechamento, né, antes do tempo de algumas estruturas, tomando formatos de cabeças diferentes. E outras questões, na questão dos membros, na questão do tórax, você começa a perceber, tem afastamento dos mamilos, são muitas alterações físicas que você consegue perceber. Dos membros, o que acontece? Os membros, geralmente, os dedos são mais encurvados, né, principalmente o dedo mínimo e o médio, tá, tanto dos pés quanto das mãos. Mas essa, por exemplo, é uma característica que é muito comum em muitas pessoas, né? E é muito, muito importante até falar que o que eu citei aqui não quer dizer que você vai olhar ali para a pessoa e vai dizer assim, esse aí tem. Porque isso aí é um conjunto, né, de situações, de sintomas que você vai concluir, né, que essa criança ou esse adulto, esse adolescente tem essa patologia, tá? O que acontece é que quando a partir dos 6 anos de idade, com a mudança que nós temos faciais, essas características desaparecem. Então, a preocupação... Desaparecem. Elas vão desaparecendo porque a criança vai tomando um outro formato, o rosto vai mudando, né? E, por conta disso, vai se tornando cada vez mais difícil da identificação. E essa é a grande sacada. As pessoas têm que estar habilitadas para começar a reconhecer
essas crianças ainda pequenas, de preferência até uns 2 anos, 3 anos. Tá? Mas não é a realidade, principalmente do Rio de Janeiro. Não é a realidade. Entre não. Pediatras, você está falando. Pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, muitos não conseguem identificar. Criança chega até os 6 anos sem ter sido diagnosticada e... que aí levam algumas, como essa doença é uma doença que tem muita comorbidade, então ela leva daquelas que todo mundo já conhece. É o transtorno espectro autista, o déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque essas crianças vítimas da SAF, elas têm essa questão de hiperatividade também é uma característica? Sim, porque principalmente no momento em que, se a gente fala que a alteração é neurológica, se esse contato com álcool for nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre, então onde são feitas, principalmente nas primeiras semanas, são feitas as maiores alterações. Então são crianças assim que são impulsivas, não aceitam não como resposta. São crianças... do agressor opositor, né? O transtorno opositor desafiador. Opositor, eu tenho que escrever isso aqui, senão eu vou esquecer. O TOD, que a gente chama de TOD. TOD, opositor desafiador. Tá. São crianças que às vezes apresentam um transtorno de processamento sensorial. O que é o transtorno? Esse é um transtorno onde muitas crianças levam a fama que são chatas para comer, que o fulaninho não gosta de um determinado alimento só porque ele está impurê, ele é cheio de nojinho. Não, isso não é assim. Isso é um transtorno que ele tem, que ele não consegue enfrentar, que para ele é difícil ele enfrentar essa condição. Então, aquela criança que persiste, por exemplo, uma dificuldade de colocar um pé na areia, pisar na grama, então tem que ser também sempre avaliada e com um conjunto de sintomas pensar em qual patologia pode ser. Inclusive, esse transtorno de processamento sensorial é muito comum dentro do autismo. Então, quando se fala em transtorno, a primeira coisa que o neurologista, o fonoaudiólogo, a terapeuta ocupacional vai pensar... Pediatra. O pediatra é TEA. Não, a criança está em autismo. Com certeza isso é autismo. Não é possível que não seja outra coisa. Porque, nossa, pensar em síndrome alcoólico fetal. Síndrome alcoólico fetal acontece do quê? Nem 1% da população tem síndrome alcoólico fetal. E a TEA? Né? E a TEA... Quantos por cento? TEA tem mais, já está aí, eu não sei exatamente a quantidade, mas já tem uma... Isso eu estou falando a nível de Brasil, tá? Que já tem uma quantidade grande, porque a gente percebe que eu, que tenho mais de 20 anos de consultório e tenho essa questão do atendimento em neonatologia, a gente percebe que de um tempo para cá, sem dúvida, as crianças começaram a apresentar mais alterações neurológicas. Não é que passou a ser, as pessoas passaram a ter interesse em investigar, porque elas realmente estão apresentando São mais. As duas coisas. As duas coisas. A gente percebe que, por exemplo, prematuros acabam tendo mais condições, por exemplo, de TEA, né, de autismo, do que se tinha quando se acompanhava eles há anos atrás, né? Algumas alterações, às vezes a gente também percebia, e a gente mandava para o neurologista, porque a gente não sabia o que era. Aí sim, poderia ser um autismo, né? Mas, assim, é claro que o esclarecimento, né, a globalização, isso fez facilitar, né, o conhecimento. Mas muito que se diz que é TEA, não acredito que seja TEA. Inclusive, quando você fala em outros países, como, por exemplo, Europa, né, Canadá, África do Sul, né, Europa e África do Sul são os maiores, eu posso dizer, são um dos maiores países que têm já mais conhecimento sobre esse assunto. Tá? África do Sul? África do Sul. A África do Sul é onde mais tem catalogado casos de síndrome alcoólico fetal até o momento. Mas será que é porque eles fazem mais diagnóstico ou há algo lá que porque eles fazem isso? Mais diagnóstico. Né? Então, por exemplo, na Espanha, né, existem alguns hospitais, como, por exemplo, em Barcelona, que é um dos pontos chaves da síndrome alcoólico fetal, em que tem maternidades que estudam esses casos e investem no tratamento dessas crianças. Porque a gente tem o dia 9...
né, de setembro, que é o dia que é mundial, né, para ter a conscientização e a prevenção, né, da questão da síndrome alcoólico fetal, mas a gente tem que pensar também que, além disso, a gente tem crianças que estão nascendo e que a gente precisa tratar, né? Então, com a pandemia, por exemplo, a pandemia até 2019, Estados Unidos e a Europa, eles conseguiram observar que numa década estava tendo redução de bebidas alcoólicas. As pessoas estavam bebendo menos, tá? Com a pandemia, isso inverteu. Então, começou a beber mais, começou a ter até óbitos, não só por conta do Covid, mas sim também por conta do uso do álcool e mais alterações, pessoas com alterações por conta da ingesta do álcool, né? Eu tenho uma clínica para tratar de fumante há muitos anos. Eu trato de fumante desde antes de haver tratamento para fumante, né? Era mesmo dar atenção e conversar. E durante a pandemia praticamente zerou meu atendimento. Olha. Ninguém queria parar de fumar. Se a clínica fosse para aumentar o consumo, para as pessoas fumassem um maço, passasse para 2, eu teria enchido a clínica. Imagino. E isso aconteceu certamente com álcool também. Sim, né? Sim. As pessoas, sim, por vários motivos. Exato, né? Claro. Né? Até porque as pessoas ficavam confinadas. É. Então, e muitas pessoas ficavam confinadas, tomavam álcool com seus parceiros, né, sem a menor pretensão de engravidar e, de repente, engravida. Muita gente engravidou na pandemia, né? Pois é. Então, eu acredito que daqui a uns 10 anos a gente vai ver que essa pandemia, em relação à síndrome alcoólico fetal, trouxe muitos casos, vai aumentar muitos casos. Na Europa já existem alguns artigos que falam que, quando eles vão quantificar, eles consideram que o SAF já é mais comum até do que o autismo. Eita. Mas uma coisa assim, daqui a pouco a gente vai falar em tratamento, vamos deixar o tratamento para o segundo bloco, né? Vamos tentar esgotar o seu conhecimento, eu te explorar aqui em relação a porque eu quero que esse programa, não só, ele está sendo acompanhado agora pela rádio 98.7 FM Rio, que é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, o NSC. A rádio tem um site que é o www.radionsc.com, que aí o alcance da rádio FM não é universal aqui no Rio, mas o site, evidentemente, você pode estar no Japão. Um dia um sujeito me mandou uma mensagem me agradecendo que eu tinha ajudado a mãe dele a parar de fumar, porque ela viu uma entrevista minha. Aí eu falei, mas eu não dei entrevista nenhuma no último mês, nem há 2 meses. Aí ele falou, não, ela ouviu uma entrevista sua do Japão. Ela estava no Japão acompanhando uma coisa que você tinha posto lá em algum lugar no meu canal e tal, e parou de fumar por causa da entrevista. Ela já estava para parar de fumar, exato, e aquilo foi um empurrão, isso, né? Mas, e eu gostaria que esse programa, sinceramente, todos os programas que a gente faz aqui, a intenção nossa é que ele seja bem divulgado. Sim. Mas esse particularmente, porque se trata de um problema que pode ser muito, muito, muito grave, mas ele pode ser evitado, como eu disse lá no início, em 100% dos casos. Não é, existem poucas situações na medicina que a gente pode garantir isso. Em medicina a gente costuma dizer que não existe 100%. Exato. Mas no caso da SAP existe. Sim. Todos esses transtornos que a gente está se referindo aqui aos pouquinhos, Dina já foi lá para cima com 400, né? A gente não vai abordar aqui tudo isso, mas tudo isso pode ser evitado, bastando que a gestante... Porque, por exemplo, o Dia Nacional de Combate ao Fumo desse ano, de 2024, capitaneado, como sempre, pelo Instituto Nacional do Câncer, que é onde está a sede do Programa Nacional de Controle do Tabaco no Brasil. O dia esse ano, desde 1986 que nós temos o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O desse ano, o tema foi
as mães gestantes não fumarem. E tinha lá todo um arrazoado, toda uma quantidade imensa de justificativas para que as mães não fumem. Só que no caso do fumo, a mãe pode não fumar, mas se o pai for fumante, pode gerar os distúrbios como se fosse a mãe. No caso da bebida alcoólica, o pai beber álcool não interfere não tem... Ainda não se tem estudos ainda suficientes para saber se isso realmente pode ou não influenciar. Como assim? Me explica. Pois já existem alguns estudos que falam, até o momento, que, que a princípio que não teria influência. Mas eles não consideram ainda estudos com N palpável, então a ideia era aumentar esse número de estudos. Em termos de reflexão, qual seria a justificativa do pai beber álcool interferir? Como a gente explicaria isso? Talvez como o mesmo princípio de que uma criança onde os pais têm problemas de dentes cariados, tá? E a mãe engravida, e a criança vai ter na primeira dentição uma chance maior de ter dentes cariados. Eu acredito que seja como por aí. Como uma coisa genética, o DNA do pai lá. Com uma junção no momento do ato sexual, eu acredito que pode ser ali que né, como o álcool ele passa pela placenta, né? Óbvio, ele vai estar ali também no momento do ato sexual do homem para a mulher. Essa eu vou acompanhar. Não, você vai ser minha consultora no dia que sair um artigo dizendo, confirmou, o mecanismo é esse, né? Mas uma das coisas que eu achava que era importante o papel do homem, seria o papel do homem apoiar a mulher. Por exemplo, o casal está acostumado a beber desde que namoravam. E aí eles planejam para engravidar. E aí a gravidez chega. O ideal seria que o homem fosse solidário à mulher no sentido de não beber, para que ela não se sentisse como se estivesse tendo uma perda, né? Sim. Porque, como disse a Dina, e você já mencionou aqui também, às vezes a quantidade é ínfima. Isso. Né? Mas às vezes tem mulheres que têm um consumo de álcool quase igual de homens, né? Então elas ficarem 9 meses ali sem fazer uso de bebida, pode ser um momento difícil, né? Por mais que esteja motivada em ter filhos. Sim, né? E não são só 9 meses, porque depois vem o período de amamentação, que também não pode ter álcool. Isso pode chegar a 2 anos, então. Ou mais. Gente, até quanto tempo, assim, você já acompanhou crianças serem amamentadas? Até 4 anos. 4 anos de idade. Eu tenho questões até familiares, já tenho até, assim, uma questão de... Sabia disso, Geraldo? Não, até fiquei assim, essas informações estão muito diferentes, assim, né? Então, a criança nasceu sem nada, tudo bem. Aí a mãe, já nasceu. Isso. Então, agora eu posso beber. Não. E aí pode acontecer, então... Pode acontecer da criança ter alterações, tá? Não necessariamente que sejam síndrome alcoólico fetal, tá? Porque a síndrome alcoólico fetal ela é intraútero, tá? Mas ela vai ter alterações por conta do uso do álcool, porque o álcool passa pelo leite materno. O leite materno é o melhor alimento que se tem, né? Mas se a gente diz que outro dia, inclusive, o neurologista que foi quem me chamou a atenção a primeira vez, o Zé Mauro Braz Lima, que ele estuda SAF, ele me disse que o cérebro nosso, do ser humano, só acaba o desenvolvimento com 20 e poucos anos, 24. 25, né? 25. Porque 25 aí depois você começa a envelhecer, né? A partir de 25 anos você começa a envelhecer. Mas com uma criança, como o Geraldo está citando, nasceu, começou a amamentar, a ser amamentado e o álcool está entrando ali nele, não interfere no cérebro, não gera SAP? Então, eu não posso afirmar, porque esse é um tipo de estudo que não sei se existe. Confesso que eu ainda não busquei essa informação. Tá?
Mas situações, por exemplo, né, no caso, a criança está sendo amamentada. Se a gente pensar que a síndrome alcoólico fetal, a criança por ter tido contato com álcool, tá? Quando ela vai entrando no seu desenvolvimento, ela vai crescendo. Se ela tem contato com álcool, tá? Seja ela pelo álcool gel, né, que a gente ficou em 2020 com aquela limpeza das mãos, né? Seja por um lenço umedecido, um perfume, tá? Por que não essa criança que está recebendo álcool pela amamentação também não tem esse atrativo? A gente percebe, sabe-se hoje que a síndrome alcoólico fetal, se ela não for diagnosticada e tratada, né, durante a infância, quando essa criança chegar na adolescência, a chance dela se envolver com álcool é mais de 80%. Então, ela precisa realmente ser muito bem acompanhada. Eu digo isso também em relação à mãe e ao pai que fumam durante a gestação, que a nicotina é a droga que gera mais dependência química, né, que se conhece. Sim, sim. E se a criança, se o feto recebe o fumo da mãe, recebe, portanto, a nicotina, há estudos hoje, sobretudo na Universidade de Massachusetts, um pediatra chamado Joseph de Franza, não sei se você conhece. Não. Eu vou te passar tudo sobre ele. Ele faz umas pesquisas muito interessantes sobre dependência em nicotina, e ele é pediatra. Então ele hoje não, já tem mais de 10 anos, ou 15 anos, ele meio que estabeleceu que para as pessoas que tenham uma predisposição genética a se ligarem àquele cérebro, se ligar à nicotina, porque tem pessoas que começam a fumar e não gostam. O fato de não gostar não é que não gostou, é que o cérebro não é um cérebro que tem essa tendência, essa particularidade. Mas para aqueles que tenham, um cigarro apenas já pode desencadear a dependência. Que antes a gente falava quando eu comecei a estudar isso, há 50 anos atrás, a gente falava em 100 cigarros, né? 5 maços de cigarros. Se você fumou 5 maços de cigarros, você vai ficar dependente. Agora já se entende. E a quantidade de genes que possibilitam, que causam essa ligação à nicotina, são muitos genes, não é um gene só. Então, enfim, se essa criança recebe a nicotina e chega na hora do parto, corta o cordão, a mãe vai fumar e o sangue não vai passar para o feto com a nicotina. Eu não sei se eu ia te perguntar se você já acompanhou isso. Existem bebês que choram e as pessoas acham que é fome, que é cólica, que é não sei o que é uma irritação, e na verdade era abstinência de nicotina, né? Exato. Você já percebeu isso? Já tive casos assim, na época até me chamou muito a atenção. A mãe era usuária de drogas, ela fazia uso de maconha, e quando a criança foi passando, né, mais de 24 horas, foi chegando a 48 horas, a criança estava muito irritada, nada consolava. E quando isso acontece, essas crianças precisam ser acolhidas, né, colocadas num ambiente mais harmônico, mais escurinho, para ver se elas tendem a melhorar, né, essa abstinência. Né? Então, realmente isso acontece, não acontece pouco. Porque se a gente pensar que as pessoas, muitas, né, pessoas principalmente que são os grupos aí de risco, né, por conta da questão do crack, então isso é muito comum. E aí quando a pessoa, ela acaba superando, né, ela não sabe dizer, me dá um traguinho aí, me dá um puff desse seu cigarro eletrônico, e aí ela acaba no final superando a síndrome, né? Não sei que traumas isso gera, né? Você passar semanas querendo algo e não tendo um adesivo para colocar, não tendo uma bupropiona para usar, uma vareniclina para usar, você fica ali, resolve aquilo, né? E mais do que isso ainda vem as consequências, né? Porque as alterações que
são causadas, malformações que são causadas por conta disso. Vou combinar um negócio, nós vamos fazer mais para frente um programa como o de hoje, só que focado na questão da gestação e do fumo. Sim. Vamos, você topa? Sim, topo. Mas só para finalizar esse tema, você trouxe a informação e eu estou trazendo agora para os ouvintes a informação seguinte: essa criança que recebeu nicotina durante os meses de gestação, quando chegar em 13, 14 anos, alguém oferecer uma tragada, ele automaticamente vai... É como um fumante comprando um cigarro a varejo, que, aliás, é bom que os ouvintes saibam, a venda de cigarro a varejo no Brasil é proibida desde 1997. Quer dizer, nós já vamos aí para 30 anos, e se você for em qualquer banca de jornal aqui da rua da Nossa Senhora de Copacabana, está vendendo cigarro a varejo. Então, eu tenho um paciente que ele para de fumar e ele fica um tempão sem fumar e ele acha que, vou fumar só um cigarro a varejo. Pronto. No dia seguinte ele já comprou o maço, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, o Geraldo vai escolher uma música, porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. Né? O nosso foco maior de todos na saúde são as consequências do tabaco. E a gente tem um monte de música que fala nessa questão do tabaco. Escolhe um aí, Geraldo, e daqui a pouco a gente volta. Tony Garrido e Vange Souza, o nome da música é Eu Trago a Música. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde. Vamos para o segundo bloco. O tema de hoje é super interessante. Eu estou absolutamente motivado em participar desse movimento, que é um movimento de conscientização do casal, né? E dos gestores também. Não é só o casal que vai engravidar que precisa estar conscientizado. Acho que a gestão também, a gestão municipal, estadual, a gestão federal precisam de consciência, porque eles é que têm os recursos para gerar, para construir um painel informativo, né? A gente tem hoje redes sociais, a gente tem várias formas para tentar influenciar e para informar as pessoas, né? Eu não sei exatamente a quantas anda isso, e eu vou então iniciar esse segundo bloco fazendo essa pergunta à minha convidada, se ainda existe, o quão é utilizada a questão do planejamento familiar, efetivamente. Isso existe ainda? Porque a gente não ouve falar muito nisso, né? Assim, não é dado destaque, pelo menos destaque que eu entendo, né? A gente vê crianças nascendo com sífilis congênita ainda nos dias de hoje, né? Por um pré-natal que às vezes que não é feito ou é mal feito. A gente vê pessoas que poderiam ter evitado uma transmissão de HIV para o feto, às vezes não foi feito o diagnóstico. Se isso não é feito, se o pré-natal não é feito da forma que a gente gostaria, eu fico pensando no planejamento familiar, que é uma coisa prévia, onde, enfim. Como é que está isso? Você então, que é dessa área. Essa questão, a gente já vem trabalhando, e eu posso me incluir, principalmente porque já fui diretora de unidade, isso já é uma preocupação de muitos anos. Com as questões de, exatamente como você falou, planejamento familiar, da mortalidade materna, né, porque muitas pacientes acabam fazendo cesáreas, às vezes são cesáreas que são desnecessárias ou acabam acontecendo mesmo, né, a fatalidade de ter alguma ocorrência. Então, são situações que, sim, são pensadas, tanto em planejamento familiar, quanto na questão da sífilis, apesar da sífilis ainda ser uma das maiores doenças, né, que temos como problema dentro de uma maternidade. Né? Às vezes a gente pensa na sífilis como uma infecção sexualmente transmissível só, mas não, ela gera problemas cardíacos gravíssimos, né, e outros. Muita coisa. Né? Pois é. Inclusive gera neurosífilis, né? Neurosífilis, exatamente. Então, assim, inclusive, assim, você comentou sobre o HIV. Hoje é mais raro a gente ver uma criança nascer né, com HIV. Ela pode ter sido exposta ao HIV durante a gestação, mas quando a paciente entra na maternidade, existe um protocolo de exames que são feitos naquele momento. Como, por exemplo, né, a gente vai fazer o VDR. Mesmo que não tenha sido feito no pré-natal. Mesmo que tenha sido feito ou não feito no pré-natal. Tá? Já existe esse protocolo, na Secretaria Municipal de Saúde, eu posso dizer que isso já vem há alguns anos, está sendo preconizado, que é exatamente a avaliação, né, de se a paciente está com sífilis, se a paciente está com HIV. Se essa paciente estiver com HIV, vai ser tudo preparado e existe o que a gente chama de coquetel para ser dado tanto para a paciente antes do nascimento e quando o bebê nascer, ele também vai fazer um coquetel para não ter a doença. E a gente tem obtido um sucesso extraordinário. A gente diz assim, globalmente, né? Exato. Brasil inclusive. Exato. Eu sou de uma época em que não havia tratamento, né? Então, as crianças em gestações de HIV, todas desenvolviam a doença. Sim, né? Eu também sou dessa época, ainda peguei essa época aí. Eu comecei a trabalhar no Hospital de Curicica
no início da década de 80, né, 81. E eu me lembro que tinha um serviço de clínica médica e um serviço nosso, né, de pneumo. E aí, num determinado momento, o serviço de clínica médica foi partido ao meio e o chefe da clínica médica, meu colega Jaime Rabakov, ele era o chefe da clínica médica e passou ao chefe desse serviço de algo que a gente não sabia o que era. Mas, quer dizer, a gente pegou, eu pelo menos peguei desde o início essa história. Né? Eu tinha uma professora de biologia que era excelente, ela era do Fundão. Então, já no ensino médio, eu tive contato com a situação de que doença era essa que estava surgindo. Então, eu me lembro que em 1985, né, foi quando eu conheci a doença, fiquei sabendo de todos os detalhes, como era desenvolvida e tudo, e que me foi interessante, porque fizemos um estudo, inclusive, sobre, né, de grupos, que quando eu fui fazer o meu vestibular, a redação era "Fale tudo que você sabe sobre HIV". Eu não tive a menor dificuldade. Caiu isso na redação? Caiu na redação. Então, assim... Em que ano foi? Isso foi em 88. Em 85 foi quando eu fiquei sabendo e eu fiz o vestibular em 1988. Que legal. Mas vamos voltar à questão do planejamento familiar, porque nesse momento, tudo isso poderia ser discutido, né? Você aqui no intervalo falou uma história dos 1000 dias. Eu achei interessante. Eu gostaria que você também divulgasse isso para os nossos ouvintes, porque é uma questão que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é uma questão que vocês estão dando muita ênfase hoje. Explica o que é essa questão dos 1000 dias. 1000 dias de vida. Seria o momento da concepção até a criança ter 2 anos de idade. Nesse período, a gente sabe que é um período muito importante na questão de alimentação, né, vitaminas, do desenvolvimento, de você observar o quanto essa criança vem com o seu neurodesenvolvimento adequado. Então, é de extrema importância todo esse cuidado. O ideal seria se a pessoa, quando fosse programar, né, quando eles fossem programar essa gravidez, é que 6 meses antes desses 1000 dias começassem a ter já um cuidado com relação à alimentação, álcool, cigarro, cuidados com a saúde dental. Então, para que, quando houvesse a concepção, esse feto realmente nascesse com o mínimo de questões que podem ser passadas de forma genéticas, herança familiar. Né? Hoje sabe-se até que, por isso a importância dos 2 anos, que se uma criança faz ingesta, né, de açúcares antes dos 2 anos, ela tem grandes chances de se tornar um diabético quando entrar na adolescência. Açúcar que não seja natural, né? De uma fruta, por exemplo. Sim, eu digo aquele... Bebida adocicada. Isso, aquele açúcar adoçado ali que dá a balinha, o bolinho, o biscoitinho. Né? Posso fazer um comentário, doutor? Pode, Geraldo. Quando a criança bebe na mamadeira com açúcar, antes dos 2 anos... Ainda tem isso? Poxa, doutora, aí a senhora me entregou. Eu sou suspeita para falar de mamadeira, porque eu sou de maternidade, né, que a gente diz que é amiga da amamentação, né? Então, eu sempre preconizo, aonde eu estiver, no meu consultório, sempre vou levantar a bandeira pro leite materno. E, por conta disso, essas crianças, geralmente, quando chegam a partir dos 6 meses, poucas são as crianças que vão querer mamadeira, né? São crianças que muitas vezes elas vão aceitar o leite puro, sem nenhum adicional, que é o que a gente preconiza hoje, não colocar nenhum tipo de farinha, nenhum aditivo naquele leite, que existem fórmulas, inclusive preparadas, que são próximas ao leite materno, para atender essas crianças. Né? Cada vez mais, né, a ciência, a tecnologia vem se aproximando mais
da composição do leite materno. É claro que é insubstituível. Isso vocês não classificam naquela alimentos ultraprocessados, não? Não, nesse caso aí... Mesmo sendo um leite industrializado? Não, porque tem algumas situações em que a gente, né, tem consciência de que pode acontecer algo em que aquela mãe, né, pode não conseguir amamentar. Sendo que hoje existem muito mais, vamos dizer assim, existem situações muito mais fáceis do que se tinha em décadas anteriores. Existem, por exemplo, creches que têm a possibilidade da mãe tirar o leite em casa, levar esse leite para dentro da creche para ser oferecido para o próprio filho. Existem espaços em algumas empresas também para esse fim. Mas nem todo mundo consegue. E aí, às vezes, a criança acaba... Normalmente, a criança é amamentada quantas vezes por dia? Uma criança normal. Livre demanda. Mas normalmente, em média, qual é a demanda dela? A demanda, se eu for pensar na questão do bebê de 0 a 6 meses, ele, como a gente brinca, é quase um come-dorme, né? Então, ele acorda, ele vai ter o estímulo de mamar, ele vai mamar a quantidade que ele deseja, né? A gente não tem como medir, né? Se a gente for falar em fórmula, aí a gente solicita que seja oferecido mais ou menos de 3 em 3, de 4 em 4 horas, né? Com isso, porque eu penso que a mulher que tem a licença de 6 meses, né? Licença maternidade, vamos dizer que ela tem um trabalho puxado. Quando acabar esses 6 meses, ela vai para esse trabalho puxado. Às vezes sai 5 horas da manhã de casa, volta às 8, sei lá, 6. Existe um vácuo aí que ela não está lá para amamentar, né? Você diz que tem criança que é amamentada, você já viu, até 4 anos, né? Sim. Aí essa mãe faz o quê? Essa é uma mãe privilegiada, né? Que deu leite até 4 anos, é uma mãe que cuidava, né, dos filhos, né? Naquele momento não atuava no mercado de trabalho, então aí acaba sendo... A criança conseguiu, né? Ter esse tempo. É para essas crianças que você está comentando que a gente vai acabar lançando mão das fórmulas. Essas fórmulas são doadas, assim, o SUS fornece? Existem casos especiais que sim. Tá? Situação, por exemplo, de uma criança que ela nasce e teve, né, que a mãe tem HIV, essas que crianças não podem amamentar, não vão poder ser amamentados, então a criança já sai da maternidade com um protocolo de um número X de latas de leite, em que é o tempo exato dessa criança entrar em contato com a clínica da família e começar o seu acompanhamento. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar, eu não quero perder a oportunidade. Tem muito tema, né, que a gente pode conversar aqui. Sim. Eu acho que você vai virar sócia do... Eu tenho, né, nós temos uns convidados aqui que são sócios, já vieram 6 vezes. O recordista é o Isidoro. O Isidoro Fluminhan, ele é endocrinologista. Sim. Ele já veio falar sobre obesidade, sobre diabetes várias vezes, sobre as novas drogas emagrecedoras, Ozempic, essas coisas. Já veio falar sobre uma coisa que o grupo dele, da PUC, da pós-graduação da PUC, ele é de uma disciplina lá chamada transtornos alimentares, e esse grupo colocou na nomenclatura médica uma palavra criada pelo grupo chamada farmarexia, que são... normalmente, né, a predominância maior de mulheres, mas que querem, por exemplo, tomar Ozempic, tomar uma droga emagrecedora, sem nenhum critério para tomar droga. A mulher é magra, mas a farmarexia é esse distúrbio psíquico que faz a pessoa querer emagrecer sem precisar, né? Mas, enfim, nós vamos trazer você para falar sobre aleitamento, falar sobre o tabagismo e a influência na gestação para as crianças. Doutor, fala, Geraldo. O celular na vida das crianças é um assunto muito interessante. Outra coisa que a gente também pode trazer. Vamos fazer uma lista. Agora as telas. Boa sugestão, Geraldo. Mas vamos voltar para a síndrome alcoólica fetal, que é o tema do nosso programa. Você estava falando em tratamento, né?
primeiro você falou uma coisa que, para mim, eu gostaria de esclarecer melhor. Você disse assim, a criança depois de 6 anos, se não for diagnosticada lá atrás, né, durante esses 6 anos de vida, pode custar muito a ser diagnosticada, ou pode nunca ser diagnosticada. O nosso convidado, o que primeiro me trouxe o tema da SAP, que é o Zé Mauro Braz Lima, que é um neurologista e um neurocientista, ele me disse que há casos de criminosos, né, de pessoas que se tornam criminosas, às vezes com crimes de homicídio e tal, que na verdade a causa foi a SAP. Inclusive, até por isso que eu digo assim, na Europa já existem várias ONGs, já existem vários grupos, eles fazem evento, tem inclusive assim, tem congressos só para falar sobre sofrimento, sobre síndrome alcoólico fetal. Congresso de SAP. Isso. Teve agora esse ano, né, em setembro, foi em Madrid. Teve esse... Setembro, lembrando para os ouvintes que não ouviram o primeiro bloco, 9 de setembro de 1999 foi criado o Dia Mundial da SAP, né? Então, do combate à SAP. Combate à SAP, então nós já temos aí, sei lá, nós temos 25 anos, né? Isso. 25 anos. Então, essas... agora acabei de me perdendo. Nós estamos falando sobre o sujeito virar um criminoso. Sim. Então, isso já está comprovado. Né? Na Europa, exatamente por conta dessa preocupação, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos já são acompanhados de uma forma diferenciada, porque já se sabe que essas pessoas têm uma tendência a fazer atos libidinosos. Libidinosos também. Também. A fazer essa questão toda de virarem mesmo bandidos, né? No caso de acabarem, como o povo diz popularmente, acabarem no xadrez, né? Então, são situações que isso já é certo. Né? Já é certo. É uma tendência muito grande. E alguém consegue, vamos dizer, o jeito está sendo julgado lá, alguém consegue analisar esse crime foi causado, motivado pela SAP? Então, é aí que está começando a se pensar isso lá em outros países. Sim. Porque algumas pessoas estão sendo, né, incriminadas, são punidas, né, e acaba-se sabendo, né, depois que tudo foi decorrente de uma síndrome alcoólico fetal. Mas isso ainda está também muito incipiente. Muito. Né? Quer dizer, é bom que quem esteja nos ouvindo, por exemplo, se você estiver nos ouvindo e for pai ou mãe de uma pessoa que vai engravidar, se você for avó, se for tia, se for amigo de bar, inclusive, se a sua amiga de bar está dizendo que quer engravidar, passe esse programa para ela, discuta essa questão com ela, com o marido, com o noivo, né? Sim. Porque é tão óbvio que tudo isso, né, que a gente está falando pode macular a vida de uma pessoa, de uma família, e pode ser evitado. Sim. Né, por sei lá, 2 anos sem álcool, né? Exato. É incrível como é que a gente repercute tão pouco essa questão, porque eu comecei a discutir isso agora, porque eu sou pneumologista, né? Então eu entrei em contato com esse tema pela minha função aqui como radialista. Aliás, Geraldo, parabéns, que anteontem foi o dia do radialista, né? Parabéns. Parabéns. Eu acho que o rádio ainda é hoje uma coisa assim. Ele hoje tem mais recursos, né? Ele tem, por exemplo, você vê a Band News, você vê a Globo, você vê a CBN, aí você pode ver também como a gente aqui hoje com imagem, né? Você vê o estúdio ali ao vivo, já virou um rádio-TV, né? Mais ou menos. Mas o rádio chega longe, né? Eu às vezes vou para o meu plantão em Caxias, eu vou ouvindo o rádio, né? Você está numa estrada, você está em casa sozinho, o porteiro, está todo mundo ligado no rádio. Sim. Mas agora eu que fugi, por que eu estou falando isso aqui? Bom,
Nós estamos a... Você estava falando exatamente da facilidade que seria, sim, a princípio, evitar né, esse problema todo, né? Mas você estava dizendo que existem estudos que mostram que uma mãe que bebeu muito pode gerar uma criança com uma SAF mais leve, e às vezes uma mãe que bebeu pouquinho, um drink, pode gerar uma SAF grave. É do primeiro, como é que você deu o nome aqui? Primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Principalmente nas primeiras 9 semanas. Esse aí 9 semanas são 2 meses e que 9 semanas, muitas vezes as pessoas não sabem que estão grávidas. Isso é que eu ia perguntar, tá aí. Como lidar com isso, então? Pois é. Quando você trabalha com esse assunto, você tem que ter uma habilidade muito grande para você poder perguntar isso para uma família, né, que está te conhecendo ali muito provavelmente naquele momento, né, porque existe muito preconceito em cima da doença. As pessoas ainda acham que só as pessoas menos favorecidas é que vão ter as crianças com síndrome alcoólico fetal. Só morador de rua. Exato. Né? E por conta disso, existe esse preconceito em escolas. Né? Eu já ouvi de profissionais dizendo que se atende uma criança com síndrome alcoólico fetal, fala para a família para não contar isso para ninguém, nem nas escolas. Porque se a criança tiver algum distúrbio de comportamento, ser uma criança agitada, que cite que seja só um TDAH. Né? E não é bem assim. Existem comparações e estigmas assim? Exato. TDAH é menos... porque é um déficit de atenção, está na moda, todo mundo conhece, né? Qualquer um pode ter, não precisa ser menos favorecido para ter, né, hiperatividade. Todo mundo hoje tem hiperatividade. Até, né, professor, diretor de escola dá diagnóstico de hiperatividade, né? A gente sabe, qualquer um. Né? A criança bagunceira hoje ela tem hiperatividade. Né? Então, por conta disso, nada contra os diretores nem os professores, tá? Mas eu estou dando exemplo porque eles têm mais contato com as crianças e acabam, né, às vezes visualizando, sim, esses casos. Né? Mas a gente sabe que tem muito preconceito. Então, primeira coisa que a gente vai ter que tentar quebrar no Brasil é esse tabu do preconceito. E isso é uma coisa que, assim, historicamente, o Brasil, né, luta muito em relação ao preconceito, né, a questão de racismo. Então, eu acho que é mais uma luta aí para entrar nesse rol que seria a luta das crianças que tiveram contato com o álcool. Porque, por mais que não queira... E que nada puderam fazer para evitar esse contato. Exato. Né? E se a gente for pensar que o álcool, pelo menos até ao momento, né, ele vai continuar sendo consumido mundialmente, nós vamos ter sempre crianças com síndrome alcoólico fetal. O Zé Mauro, quando esteve aqui falando não sobre SAF, mas a gente fez 2 programas sobre álcool, ele fez umas contas aqui, que depois, quando eu editar o programa, eu vou botar o link. Ele fez umas contas assim de quanto que aumentou o consumo de álcool no mundo e no Brasil, assim, um negócio, tanto Sim. é que era pelo menos a maior fortuna brasileira, parte da fortuna dos caras vem da Ambev, né? Vem de uma empresa de cerveja. Né? Não, e assim, eu até vou dar um estudo também em relação à questão da ingesta do álcool. Tá? Em 2016 foi feito um estudo em 2 maternidades, tá? Onde eles utilizaram o cabelo das mães, tá? E o mecônio do bebê, ou seja, aquele cocôzinho, né, aquelas fezes que o bebê elimina até 3 dias de vida. E ficou comprovado que aquelas pacientes, elas fizeram uso de álcool, tá, em 60%. Ou seja, 60% daquelas pacientes fizeram uso em algum momento. E não foram pacientes escolhidas a dedo, foi aleatório. Todo mundo que nascia... Foi feita 60%. 60%. Aonde isso? Em 2 maternidades na Espanha, né, em Barcelona. Duas maternidades de Barcelona. 60%. Foi em 2016. Você diz que na Europa já está se trabalhando isso há mais tempo, mas mesmo assim 60% dos partos. Exato.
Exatamente. Até porque eu acho que também eu acho que lá também até a questão do frio, né? As pessoas utilizam o álcool como superfúgio por conta de aquecimento. Culturalmente, né? Sim. O europeu bebe vinho desde que nasce. Desde que nasce. Bom, no caso aqui, desde que nasce. Não, eu digo literalmente, porque assim, posso falar, né, como filha de portugueses, em que tive a oportunidade de ir para lá, né, ainda muito pequena, e a gente via, durante a adolescência, eu comecei a ver as campanhas, não dê vinho aos seus filhos. Por quê? Porque as pessoas faziam os vinhos dentro de casa, claro, né, nas suas aldeias, né, eles mesmos tinham as uvas, né, e aí, quando eles iam, por exemplo, para fazer qualquer plantação, colheita, né, de qualquer alimento, batata, o que fosse, levava-se o quê? Levava-se um lanche. Nesse lanche, o que ia? Um garrafão de vinho. E aí, toda a família tomava vinho. Incluindo as crianças. Incluindo as crianças. Você sabe que eu fiz minha especialização médica na França, numa cidade pertinho da Alemanha, chamada Estrasburgo. Sim. E eu tive vários choques culturais, né? Eu já tinha ido à Europa uma vez, mas adolescente. Ali eu vivi, né? Você absorve a cultura de uma forma diferente do que um turista. E aí, primeira semana de hospital, o hospital tinha 3 andares, o serviço que a gente estava tinha 3 andares, tinha a parte que eu ficava mais, que era a parte da broncoscopia, que é o que eu tinha ido fazer lá mais, broncofibroscopia, tinha a parte de sala de reunião, e em cima você tinha enfermarias e o CTI, e no último andar o centro cirúrgico, que era um serviço de cirurgia torácica. Esse meu choque cultural foi o seguinte: na hora do almoço tinha uns carrinhos que passavam com as refeições, e em cima dos carrinhos, ocupando todo o carrinho, quase que o tamanho dessa mesa aqui que nós estamos agora, eram garrafas de vinho. Sim. Pois é. Todos os pacientes tinham direito a uma taça ou uma taça e meia de vinho no pós-operatório ou no pré-operatório de cirurgia de tórax. Eu nunca tinha visto aquilo. O hospital, dentro do campus lá do hospital, tinha uma adega, uma cave. Se alguém tiver curioso, bota no Google, cave, CAVE, Estrasburgo, Hospice Civil, que é o nome do hospital, Hospice Civil de Estrasburgo. Hospices. Tinha uma adega. Ou seja, culturalmente, a Deus Baco ali é poderoso. Sim. Mas aí você estava dizendo o que eu queria saber de você. Antes da gente começar o programa, você mencionou um negócio que eu achava que tinha que ter uma carga de álcool, né? E você disse que já há estudos mostrando que às vezes um bombom de licor já pode gerar o processo. Sim, fala isso um pouquinho. Então, hoje a gente considera que qualquer quantidade pode causar a doença. Em estudos mais antigos, assim, afirmavam que bastava 60 ml, né, de álcool para fazer com que essas crianças aí sim tivessem alterações. Mas hoje já se vê que até em situações com menos quantidade de álcool isso pode acontecer. Então, a fala Você falou especificamente um bombom de licor, isso mesmo ou você exagerou, supervalorizou? Não, bombom de licor eu não sei quanto tem de álcool ali, né? Mas, assim, o que tem é que realmente, no momento que da concepção, o ideal é 0 álcool. 0 álcool. Não há nenhum... É como a gente diz que não há quantidade de exposição segura ao fumo de cigarro, não há nenhum nível de segurança. De segurança quanto ao álcool. É exatamente o mesmo raciocínio. Né? Não se sabe o quanto. Né? Talvez a informação que possa mais sensibilizar mães e famílias seja realmente, que às vezes a gente fala, não vamos falar sobre as consequências, não, vamos falar sobre a vida, como a vida é boa, mas se você não falar nas consequências, por exemplo, se as pessoas não souberem que cigarro produz 70 doenças, 19 tipos de câncer, talvez eles nunca pensem em parar de fumar, né? Meu avô fumou e morreu com 90 e tantos anos. O Oscar Niemeyer, nosso arquiteto maior, morreu com 104 e fumava muito.
enquanto que a filha dele, com 52, desenvolveu uma DPOC, um enfisema gravíssimo. Eu não sei nem se está vivo ainda, espero que esteja. Sim. Mas eu acho que a gente tem que falar as duas coisas, né? Primeiro, se você beber durante a gestação, isso vai te dar uma apurrinhação pro resto da sua vida. Vocês dizem, essa doença é incurável, né? É incurável. É incurável. Então, se você ali, não, mas eu vou tomar só uma tacinha, mas se você, Andréia Fernandes, está dizendo aqui que os estudos mostram que às vezes um nível muito baixo já gera uma alteração no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento. Quando a gente, hoje não sei se ainda é valorizada a história do QI. QI é uma coisa que se dá valor hoje? Hoje em dia a gente fala mais em altas habilidades, não é o QI mesmo. Existem QI, hoje... QI é o coeficiente de inteligência, né? Hoje a gente não utiliza muito. Não muito, mas essa síndrome afeta, afetaria o que a gente chamava de QI antes. Sim, sim. O que pode acontecer é exatamente isso. Existem várias situações. Por exemplo, as crianças elas podem aprender algo, tá? E conforme elas forem dali a um ano e você for questionar, já esqueceu, nem sabe que estudou aquilo. E vai ter dificuldade mesmo na leitura, vai ter dificuldade... Passar no vestibular, às vezes nem pensar. Com certeza. Não, o que tem é que, como são muitos casos diferentes... Sim, né, de gravidade diferente. Você não consegue até ter ainda, né, até hoje, esse cálculo de como isso funciona. Tá? Como eu disse, a gente não sabe a quantidade de álcool. Então, assim, tem crianças que você vai olhar e vai dizer, essa criança é completamente normal. Tá? Eu tenho uma paciente, adolescente, tá? Que eu fiz o diagnóstico dela agora, como adolescente. Por quê? Eu atendia, ela tem outras irmãs, né? São 3 irmãs, e as 3 são do mesmo pai, né? E cada uma teve um perfil, um perfil diferente. Né? Uma com mais facilidade, outra com menos facilidade. Teve uma que aprendeu logo a ler muito pequena, né? Já teve uma que foi no padrão e teve uma outra que teve mais dificuldade. Né? E eu não tinha também essa visão. Então, eu via a dificuldade, tentava ajudar no que eu podia, orientando o que poderia fazer, mas eu não sabia o porquê. Quando eu comecei a estudar e que eu tive a chance, né, de conversar com essa mãe e com a própria adolescente, né, é que a gente percebeu que o problema estava na comemoração que a mãe tinha tido antes de saber que estava grávida, né? Coitada, ela não... Foi uma situação, né? E a adolescente ficou, por incrível que pareça, a adolescente ficou muito feliz, porque ela disse para a mãe, tá vendo, mãe? Eu já disse que eu não sou preguiçosa. Eu disse para você que eu tinha alguma coisa. Né? E assim... Ela percebia, mas não sabia o quê. Exato. E assim que ela saiu, né, do consultório, né, com todos os encaminhamentos, a mãe de pronto começou a atuar para tentar ajudar essa filha. Né? Então, assim, eu acho que o que tem é isso, saber. Saber para poder tratar. Você identifica muito que só atrapalharia, né? Muita culpa nessas mães? Sim. São aquelas mães que têm consciência que tomaram álcool e quando você... E que não deveriam ter tomado. E que você pergunta, elas vão negar. Aí você percebe que aquela criança, no caso, né, com principalmente quando tem essas alterações crâniofaciais, você percebe que houve contato, mas ela não assume. E nisso que você não assume, fica mais difícil de tratar e fica mais difícil até para entrar em estatística. Porque você não tem como. Claro, você vai... muitas dessas crianças, como elas têm algumas alterações, como eu falei, crâniofaciais, elas vão para o geneticista. E é uma coisa importante. Tá? Porque já se sabe que, tirando as alterações genéticas, a doença que mais pode causar, né, num bebê essas alterações neurológicas é o síndrome alcoólico fetal. Então, ele tem que passar pela geneticista até para poder ter certeza... Né, descartar qualquer outro tipo de patologia. Existem doenças que o indivíduo pode acompanhar a doença do paciente, quer dizer, o médico, a médica, sozinho o tempo todo, mas
existem doenças que realmente tem que ser transdisciplinar. É uma equipe multidisciplinar, que é o caso da síndrome alcoólico fetal. Né? Porque a criança, você vai percebendo com o passar do tempo o que a criança vai precisar. Inicialmente, uma terapia ocupacional, muitas vezes uma fonoaudióloga, né? Essa terapia ocupacional, ela é um método, né, de atendimento em que vai ajudar a organizar essa criança. Se ela é uma criança que não consegue, né, atender a chamados, ela é uma criança que se nega, né, a fazer determinadas coisas, então ela vai começando a conseguir ter um convívio social melhor. Então isso vai melhorar porque essas crianças têm dificuldades até de fazer amizades. Então isso vai aos poucos melhorando. É claro que a criança crescendo, aí entra o psicólogo. Né? O psicólogo vai atender. O ideal seria, né, o psicólogo começar a atender uma criança até a partir de uns 2 anos, 2 anos e meio. 2 anos e meio já? Porém, pelo menos até o momento, no Rio de Janeiro, um psicólogo que atenda nessa idade os casos de síndrome alcoólico fetal, eu não conheço. Para ser mais preciso, um dos poucos lugares que eu identifiquei como um local especializado para tratamento é em Barcelona. Tá? Aqui nós não temos um local especial. Ali perto da minha casa, eu moro do Leblon, na Gávea, em frente à PUC, o Estado criou um espaço, não sei como é que se chama, eu estou até para trazer a diretora aqui no programa, um espaço para acompanhar autista. Sim. Esse espaço não está aberto para quem tem SAF, em princípio. Se tiver o diagnóstico, não. Não. Então, e não é só o CAPS. Então não tem lugar nenhum específico. Exato. Esse é o problema. Tá? E assim, isso pode a gente citar qualquer unidade de saúde pública ou privada. Ou privada. No caso, no estado do Rio de Janeiro. Ainda não existe ninguém, porque as pessoas não sabem como lidar. Quer dizer, o diagnóstico é pouco feito e o tratamento é pouco feito também. E aí, você em 3, 4 minutos, você diria que o programa é longo, mas infelizmente ele termina. Claro. Você diria assim, em rápidas palavras, quando você fala em tratamento para uma síndrome como essa, que tem 1 milhão de distúrbios, o que seria exatamente? Se tem convulsão, tratar a convulsão? Não, então, essa criança vai ter que ter um acompanhamento multidisciplinar. Tá? Então, vai ser o pediatra, né? O psicólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista. Esse seria o padrão ouro, né? Nutricionista para os casos de crianças que têm dificuldades alimentares, psiquiatra, por conta das questões de crianças que têm alterações, literalmente, que se tornam crianças com doenças psiquiátricas, que também podem ser, e o neurologista, como eu falei. Tá? Eu acho que eu não sei se eu já esqueci. Não sei se eu esqueci. Você só não falou no pediatra. Não, falei pediatra, foi o primeiro que eu falei. Então fala de novo. Então, pediatra, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, neurologista. Tá. Sim, eu esqueci. O geneticista lá no início. Eita! Porque tem o geneticista que você tem que... ele tem que te ajudar no diagnóstico, junto ao pediatra. O pediatra desconfia, manda para o geneticista e tem que ser um geneticista também que conhece. Realmente, se a rede está preparada para essa demanda, né? Eu diria Talvez esteja preparada porque a demanda é pequena, né? Não, então. Não é que ela esteja preparada. Essa demanda acaba indo para os casos de transtorno espectro autista. Sim. Por quê? Porque como não se define que é a SAF, então essas crianças vão para esse tipo de tratamento. Tá? Até na parte educacional. Tá? Na parte educacional também. Se essas crianças são identificadas que têm alguma alteração, elas entram como sendo reconhecidas como se elas fossem autistas. Crianças especiais, no caso mais fácil hoje em dia é o autismo. Se alguém... Andréia Fernandes, se alguém quiser entrar em contato com você, que caminhos essa pessoa poderia fazer? O que você disponibiliza? Porque eu já deixei na chamada do programa
o seu endereço no Insta, né? No Instagram, que é @pediatra Andréia Fernandes, tudo junto. Que outra, procurando a caneta aqui, que outro, o contato seria mais legal por aí, ou você prefere outra coisa, e-mail? Não, pode celular? ser também por e-mail, né, através do andreia.pediatra@gmail.com. Andreia.pediatra, não tinha ninguém, né? Você pegou esse... Andreia, pelo menos, não tinha nenhum. Andreia.pediatra. Não tem o Fernandes, então, não, no caso. @gmail.com. Olha só, gente. Você é bem antigo esse e-mail, né? Você já tem há bastante tempo. Relativamente, né? Sim. Né? Porque que eu sou um pouquinho tecnológica. Mas deu sorte. Mas fala. E assim, também estou disponível pelo WhatsApp, né, que é o 21 99962 1958. 1958. Eu vou repetir aqui tudo. O Instagram é Pediatra Andréia Fernandes. O e-mail é andreia.pediatra@gmail.com. E o zap, o prefixo Rio de Janeiro, 21 99621. Peraí, tem uma coisa. Não, tem uma coisa errada aqui. Repete o zap. 21 999. São 3 9. Isso, 62 19 58. Maravilha. Na edição do programa eu vou botar por escrito, fazer uma legendazinha. Ok, agradeço aí pelo convite. Não, mais uma vez. Que não só já te agradeci o convite, mas já vou antecipadamente, né, Geral, agradecer as próximas vindas dela aqui, fazer uma lista dos temas, porque tudo começa na criança, né? E mais ainda, tudo começa no feto, né? Na verdade, é muito legal, vai ser muito rico aqui, e eu espero que as pessoas que estejam nos vendo pelo YouTube compartilhem, né? Porque às vezes Carmen Elias, deixa eu ver aqui. Excelente apresentação. E olha aí, eu não tô... Carmen Elias. Quem é Carmen Elias? Carmen Elias é uma professora, pediatra. Da Estácio de Sá, muito querida. Né? Também a conheci na prefeitura no município do Rio de Janeiro, onde ela também trabalhou como gestora. Legal. Carmen, obrigado pela mensagem. E você aí já é a primeira para quem eu peço diretamente para compartilhar esse programa. Amanhã o YouTube me permite baixar o vídeo, aí eu vou reeditar o programa, botando legenda e tal, algumas imagens que a gente considera importantes que estejam, inclusive se você tiver alguma dessas imagens que você falou, faciais, alteradas. Sim. Que estejam disponíveis, que não seja uma coisa antiética da gente... Sim, não, existem desenhos. Eu queria só aproveitar também para agradecer... Para fechar. Agradecer a doutora Elizabeth Parente, tá? Porque ela que me deu a oportunidade de conhecê-lo. Elizabeth Parente, que também é pediatra. Exato, também professora da Estácio. Também a conheci pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Fiz grandes amigas, né, importantes. Muito querida. Eu vou, na edição do programa, eu vou botar o link para esse programa que ela fez com a gente aqui, que foi muito bom. Foi sobre cigarro, inclusive. E Carmen Elias, divulga para a gente. Geraldo, muito obrigado pela sua parceria de sempre. Sem o Geraldo não tinha programa, né? Com certeza. Obrigado, até breve, querida. Viu? Até breve mesmo. Boa tarde, ouvintes. Boa noite e bom dia.